Meus irmãos, como eu disse, nós estamos no fim de novo do mês de missões, né? O mês de missões de fato acabou no domingo aqui na Igreja Batista em Araçás, mas nós temos essa quarta-feira aqui que vai fazer uma ligação, é uma ponte entre o mês de missões e o mês de maio, onde a gente vai tratar do assunto família. E a gente precisa ter uma postura adequada quando a gente vai falar de missões, porque a gente está falando de romper fronteiras. Nós estávamos no mês de missões mundiais, nós estamos falando literalmente de romper fronteiras, falar com grupos que são às vezes inóspitos para o cristianismo. A gente tenta alcançar grupos de pessoas que em muitos momentos são um pouco reticentes, para dizer o mínimo, a respeito da palavra de Deus. Então é um mês onde a gente ora para o evangelho chegar em determinados locais. A gente não ora exatamente para que a igreja batista chegue em determinados locais, mas para que o verdadeiro evangelho consiga alcançar locais inóspitos. Mas a gente esquece que a gente também deve orar não somente para que o evangelho vá até esses locais, mas que nada além do evangelho seja apresentado para esse povo. Por isso, eu vou te pedir para abrir a Bíblia num dos menores textos que temos nas Escrituras, que é a segunda carta do apóstolo João. São apenas 13 versos. Nós não vamos ler os 13 versos, nós vamos do 7 até o 10. Eu vou colocar o texto aqui, né? A gente sempre projeta o texto, e continuo te pedindo para que você não feche sua Bíblia, nem o aplicativo, mas se você está no aplicativo, eu peço para que você deixe o seu telefone no silencioso, modo avião, sei lá o que, aquilo que não te atrapalhe, nem atrapalhe a comunhão dos santos aqui, tá bom? É uma carta muito pequenininha, e o trecho que eu separei narra a seguinte instrução: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal enganador é o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam, nem o saúdem, não o recebam em casa, nem o saúdem. Meus irmãos, olha que texto interessante, essa é a segunda carta do apóstolo João para a amada eleita. A amada eleita, algumas pessoas entendem que é uma igreja e não uma pessoa. Pode ser uma pessoa? Poderia. Mas a amada eleita parece se tratar de uma igreja. E João aqui, numa situação até de se colocar um pouco mais, num momento de humildade, ele começa essa carta dizendo, o presbítero. Ele poderia ter colocado, eu, apóstolo João, mas ele coloca, o presbítero. Essa carta ela é escrita com muita semelhança do Evangelho, principalmente a primeira carta do apóstolo João. Por isso que nós entendemos que esse texto é sim um texto joanino. E é uma carta urgente, curta, rápida. Uma carta que trata de um assunto que parece que era uma constante no meio daquela igreja. Um assunto que parece que era um assunto que precisaria ser falado de forma muito rápida com aquele grupo, tanto que João encerra esse texto falando, no mais eu converso com vocês pessoalmente, ou seja, eu estou indo aí porque eu sei que o problema é sério. Essa carta urgente fala de um tal de anticristo. Aliás, anticristo você não encontra em Apocalipse. Muita gente fala Apocalipse, anticristo. A palavra anticristo não está na carta também de João em Apocalipse. O profeta João de Apocalipse não fala de anticristo, mas João aqui sim, em 1ª e 2ª João, ele usa essa palavra, anticristo. E essa mensagem do anticristo via atacando a igreja. Meus irmãos,
O que João está dizendo aqui é que existe a missão do anticristo. E depois de falar de toda a campanha de missões mundiais, nós vamos falar da missão que se opõe à nossa. Bom, pelo menos assim eu espero. Eu estou com vontade de falar um inglês aqui que eu vi na televisão esses dias, mas eu não vou falar não. Mas veio na boca, mas eu não vou falar. Mas tem uma frase em inglês que está rodando na internet aí, que é um pouco disso. A missão do anticristo. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, meus irmãos, eu não falei nada. Eu não falei, então não adianta processo, não citei nome, pode ser qualquer frase. Pode ser, por exemplo, o nosso ex-presidente José Sarney falando inglês na Assembleia da ONU nos anos 80. Se você não viu isso, você paga a internet à toa. Mas enfim, mas também não é o Sarney não, é outro. Eu ia tomar um processo agora, vocês acreditam? Primeira coisa que a gente aprende, meus irmãos, é que há muitos enganadores pelo mundo. O texto logo no verso 7, ele fala com a gente que de fato há muitos enganadores, e eles têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Presta atenção, meus irmãos, aqui João está dizendo que existe um grupo missionário, que se dedica a contrariar a mensagem do Evangelho. E olha só, o texto diz que o anticristo é alguém que não é que prega uma outra religião. O anticristo, ele perverte a mensagem do Evangelho. Então a gente não pode olhar para uma outra religião e falar, essa outra religião é obra do anticristo. Não é isso que diz o texto de João. O texto de João diz que a mensagem do anticristo é uma mensagem parecida com a mensagem do Evangelho, muito mais pelo que ela não diz do que ela diz. No caso aqui, eram os gnósticos. Os gnósticos, eles não entendiam eles não aceitavam que a matéria e o espírito poderiam viver juntos. E isso tinha que ser dividido. Ou era carne, ou era espírito, porque a carne, ela é ruim, e o espírito é bom. Como pode habitar no mesmo local ao mesmo tempo? Então Jesus, ele não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Que os docetas, alguns desses grupos chamavam doceta. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas eles diziam que Jesus recebeu o Cristo no batismo, que não era o Espírito Santo como uma pomba, mas era o Cristo que veio até ele e encarnou naquele ser humano chamado Jesus. Daí ele passa a ser Jesus Cristo, e na crucificação o Cristo deixa, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o argumento, resumido, o argumento gnóstico. João disse, não, aquele que nós vimos e tocamos é Deus. Ele começa o Evangelho, no princípio era aquele que é a palavra, sem ele nada poderia ser feito, e tudo foi feito por intermédio dele. Aquele que é a palavra é Deus desde o princípio, é Deus desde a eternidade. Então olha só, meus irmãos, o grupo de anticristo não é um grupo que prega uma outra religião, mas um outro evangelho. Pessoas que pregam um evangelho diferente do evangelho que está nas Sagradas Escrituras, um evangelho alternativo, um evangelho com novidade. Essas pessoas, elas querem apresentar um evangelho diferente das Escrituras, mascarar o evangelho, mascarar a verdade de Deus, criar uma caricatura politicamente correta, se essa é a palavra ou o termo a ser usado, daquilo que é a mensagem da cruz. E aqui você pode pensar em 1000 locais que você já viu isso, na televisão, na internet. Só não se engane, os missionários dessa mensagem, eles não falam como um demônio, eles não falam como um ser perturbador, não. A mensagem é doce, é suave, é fácil de engolir, tem sabor de pudim. É uma mensagem que ela é agradável de se ouvir, fácil de se entender. Se você já viu comentários de especialistas de TV aberta, é mais ou menos como o comentarista de futebol fala o óbvio
parecendo que está dizendo algo bastante inteligente, ou comentário de outro programa qualquer, onde as pessoas dizem aquilo que você consegue entender com muita facilidade, só com uma pompa e com a arrogância de quem é muito sagaz e inteligente. É assim que vem a mensagem do anticristo até nós. A mensagem do anticristo é uma mensagem que não te ofende, não te coloca contra a parede, não te coloca como um pecador miserável. A mensagem que fala que você consegue isso e aquilo. É uma mensagem que tem muitos temperos diferentes do sal que Jesus Cristo pede para que a gente tenha. É uma mensagem que brilha muito diferente da luz que nós deveremos ser. Mas é uma mensagem que tem um pouco de sabor. É uma mensagem que tem um pouco de brilho. É uma mensagem que parece a mensagem cristã. É por isso que lá em Apocalipse, João diz que é 666. É 3 vezes esse 6. É quase perfeito. Perfeito é o 7 para o judeu. É quase perfeito. Essa tríplice, essa repetição para o judeu, santo, 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 em verdade, quer dizer que quando é santo, 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 é santíssimo. Em verdade, é verdadeiramente. 777 é mais que perfeito. 666 é quase perfeito. Mas quase perfeito é imperfeito. E é aqui que a gente tem que ter os nossos olhos espirituais bem abertos para que a gente não possa ser enganado pela mensagem do anticristo, porque de longe ela parece Jesus. Por isso a gente aprende que a gente não tem que se opor ao evangelho. É uma mensagem de oposição ao evangelho, uma mensagem parecida com a mensagem da cruz, que não é a verdadeira mensagem da cruz, é oposição ao evangelho. É como um foguete mirando a lua. Se o foguete estiver na direção correta da lua, ele acerta a lua. Mas se ele tiver 1 palmo de diferença aqui na terra, ele não vai acertar a lua nem por quilômetros quando ele chegar no universo. Quem professa as falsas doutrinas tenta destruir o evangelho. Eu vou usar a palavra tenta, porque nada pode impedir o evangelho. O evangelho é como uma grandíssima avalanche numa montanha muito alta, é imparável. Quando a gente ouve alguém tratando uma mensagem, a mensagem do evangelho de forma distorcida, essa pessoa tenta destruir a mensagem do evangelho. Tenta, mas isso não significa que essa mensagem que tenta destruir o evangelho de forma inútil, porque nunca vai destruir o evangelho, não significa que essa mensagem não possa atingir corações desavisados. Jesus diz em Mateus 24, para que a gente tenha os ouvidos atentos e os olhos atentos, porque a mensagem do enganador quer, se possível, enganar os eleitos de Deus, se possível. Então é uma mensagem agradável, é uma mensagem miraculosa. O texto em Mateus 24 diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Não se engane, meus irmãos, com sinais e maravilhas. Nós não somos o grupo que segue um local, porque ali há sinais, porque ali há maravilhas. Os mensageiros de Faraó também fizeram sinais, e eram mensageiros de Faraó. Eles também fizeram sinais. Nós não estamos atrás de emoções, por mais que se emocionar possa ser justo. Nós não estamos atrás de sinais, por mais que nós sejamos adoradores do Deus que pode fazer qualquer sinal e maravilha. Nós não procuramos nenhum tipo de milagres nem milagreiros, por mais que seja o nosso Senhor, o Deus que faz milagre. Mas nós não estamos atrás disso. Se não houver emoção, se não houver milagre, se não houver nada disso, ainda assim nós dobraremos os nossos joelhos na presença do Deus Todo-Poderoso, mesmo que Ele esteja em silêncio daqui para sempre, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos ser enganados por aqueles que se opõem ao Evangelho, apresentando para você algum tipo de malícia, ou algum tipo de sinal. Veja, o próprio Jesus disse que isso seria possível. Não é que um profeta qualquer, nós estamos falando, Deus encarnado disse: cuidado com os falsos mestres e falsos profetas, porque eles têm poder.
E como que eu não serei enganado pelo diabo? Uma das formas é não procurar novidades gospel. Isso tem, hein? Isso tem, hein? Todo dia, não sei se é só no meu Instagram, YouTube, meus irmãos, mas todo dia, eu não sei se a gente ri de nervoso. Como eu falei no início, tem uns textos em inglês aí, umas frases em inglês aí que, pelo amor de Deus, em japonês, gente fazendo de tudo, mas nós não, meus irmãos, nós seguimos o bom e velho evangelho, a boa e velha sagrada escritura. O texto é claro, não permanece no ensino de Cristo. Quem tenta acrescentar algo a mais no evangelho não tem Deus. Sabe o que isso significa? Que o Espírito Santo não está com essa pessoa. E sabe o que isso significa? Não é convertido. Porque convertido é quem o Espírito de Deus convence de pecado, justiça e juízo. Então a palavra de Deus diz que esses enganadores, charlatões, são não apenas o anticristo, mas nunca foram dos nossos, mesmo tendo saído de dentro das nossas igrejas. Não são convertidos, são falsos mestres, falsos profetas, com um espírito de anticristo. E eu não estou falando isso, não é o pastor que está falando aqui no púlpito. A palavra de Deus mostra para a gente, verso a verso, que esses enganadores nunca foram dos nossos, nunca tiveram o Espírito de Deus. São não só charlatões, são enganadores, enviados de Satanás. Essas novidades gospel, esse novo evangelho, um evangelho que é moldado ao meu gosto e paladar, isso é mensagem de Satanás na nossa vida. Não abra o seu coração para isso. Não sou eu quem está afirmando, é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura está dizendo que novidades gospel são armas satânicas. Ah, pastor, mas olha só, aí agora eu vou te pegar. Não tinha guitarra e bateria na época de Jesus. Isso é uma novidade gospel. Não, isso não é novidade gospel. Novidade gospel que eu estou dizendo é: você é a menina dos olhos de Deus, eu sou profeta de Deus, eu vou falar isso, eu determino aquilo outro, eu sei disso e sei daquilo, estou recebendo uma revelação, está vindo um anjo, rodopio e não sei o que lá, é aquele monte de gambiarra que a gente vê dentro do meio cristão protestante e que nos envergonham na frente das pessoas. Depois nós temos que andar pelas ruas, tendo que desfazer as lambanças feitas em nome do evangelho. Ou melhor, por um falso evangelho. É evidente, meus irmãos, que nós falamos português. Aqui o texto foi escrito em grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, um hebraico muito rudimentar e um hebraico mais recente com aramaico. Obviamente isso foi traduzido para o nosso idioma, é cultura. Obviamente eu estou aqui de calça jeans e camisa de botão. Se eu tivesse em algum país da África, eu estaria com outro tipo de roupa. Se eu estivesse no Oriente Médio, ou se eu estivesse na Ásia, eu estaria com outro tipo de roupa. É cultura, isso não é adaptar o evangelho. Eu tenho que adaptar o idioma que esse evangelho vai ser tratado. Como é que eu vou chegar para o indígena e falar que você é alvo mais que a neve? O indígena nunca viu neve. Eu posso falar, você vai ficar limpo igual dentro de um coco. E ele vai entender melhor. Eu posso fazer esse tipo de adaptação, isso é bênção. Eu estou ajudando o ouvinte a entender o objetivo da mensagem. Mas eu não posso dizer não há inferno. Eu não posso dizer Jesus Cristo não é o Senhor. Eu não posso dizer você não precisa parar de pecar. Eu não posso dizer Deus perdoa todos os pecados, continue pecando. Eu não posso dizer no amor vale tudo. Não posso dizer que tudo é amor. Porque o texto não diz isso. O texto diz que pecado é pecado e me afasta de Deus. O texto diz para eu caminhar em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. O texto diz que amor bíblico não é um sentimento, é uma decisão pelo outro. Eu repito aqui, o texto sagrado não diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que
mandou um beijo por intermédio de seu filho, para que todo aquele que receba esse beijo não pereça, mas tenha vida eterna. Ou mandou um abraço, ou um emoji, sei lá. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que decidiu morrer para nos salvar. Decidiu. Amor é decisão. E quando nós falamos, Senhor, eu te amo, eu amo a tua palavra, eu decido amar a palavra de Deus e decido defender a palavra de Deus. Por isso que eu vim aqui hoje para te pedir, meu irmão, para que você continue firme, no firme fundamento que é a palavra de Deus, firme na rocha, alicerçado no texto sagrado, sem desvios para a direita nem para a esquerda, se é que você entendeu o trocadilho político. Eu acredito que você tenha entendido. Você é uma pessoa muito inteligente. Mas nós ficamos degladiando por coisas que não são o Evangelho, e a gente diz que está na Bíblia. A gente fica entre a besta e o anticristo, entre o anticristo e o falso profeta, discutindo na internet, ao invés de defender Jesus Cristo de Nazaré, o crucificado e ressurreto, nós ficamos defendendo fulano, cicrano e beltrano. Nós ficamos defendendo pontos de vista que não são teológicos. Nós ficamos defendendo pessoas que não são cristãs e falando, mas essa pessoa está com muito boa intenção. Quer saber onde está cheio de gente com boa intenção, meus irmãos? A Bíblia não diz que ninguém é salvo pela boa intenção. Aquele que segue um falso profeta, segue um falso ensino, que aponta para o lugar errado, vai para o lugar errado. Não tem jeito. Ninguém é salvo pela ignorância. Ouça isso. A Bíblia não diz que nós seremos salvos pela ignorância. Que se fosse assim, melhor mesmo é que não houvesse a Bíblia. Porque todos nós seríamos ignorantes e automaticamente todos nós seríamos salvos. Mas não, a Bíblia diz que só há salvação pelo poder que há no sangue de Jesus e pelo convencimento do Espírito de Deus. Só há salvação quando se prega a verdade e o verdadeiro Evangelho. Não se engane, nós somos exclusivistas. Só há salvação em Jesus Cristo de Nazaré e nesse precioso sangue. Pastor, isso soa arrogante. Pois que sou, e meu irmão, só há salvação em Jesus. Por isso que eu sigo o Evangelho, porque eu creio que só há salvação no poder que há no sangue de Jesus. Esse texto conclui com aquilo que é bem peculiar para a gente. Não curta, comente e compartilhe a doutrina do anticristo. Assim como a gente pede aqui na Igreja Batista em Araçás para que você curte, comente e compartilhe a mensagem que a gente prega aqui nas quartas e nos domingos, essas mensagens que às vezes são cortadas, às vezes são ao vivo. A gente não tem que fazer isso com a mensagem do anticristo e do falso profeta, só que a gente tem que ter discernimento. A gente não pode fazer essa mensagem caminhar um pouco mais. O apóstolo diz, não recebe em casa essas pessoas. Por quê? Aí eu vou fazer uma explicação do que acontecia. Cristãos piedosos, eles tinham por hábito receber os missionários em seus lares. As igrejas, elas funcionavam em determinadas casas que tinham um espaço um pouco mais amplo para receber uma quantidade X de pessoas. Então, esse missionário era recebido na casa de cristãos piedosos ou pela igreja. E esses missionários, eles ali recebiam um pouco mais de comida, um dia de descanso, um local para poder dormir. A partir daí eles tinham força e vigor para caminhar mais uma jornada de não sei quanto tempo. Ou seja, quando essas pessoas dessa amada eleita, dessa igreja aqui que João está escrevendo a carta, recebia algum missionário com a mensagem do anticristo, eles faziam inconscientemente com que essa mensagem caminhasse um pouco mais. O que nós fazemos então? Não compartilhamos. Assim como João pediu para a amada eleita, ele também pede para a gente receber uma mensagem que não é a verdade do Evangelho, não curta, não comenta nem para falar mal. Porque quando você faz um comentário assim, nossa, terrível, o algoritmo fala bem assim, muitos comentários nesse texto eu vou encaminhar para mais pessoas. Quando você curte,
muito bom essa mensagem, vou encaminhar para mais pessoas. E quando você compartilha, nem se fala. Não devemos servir de alavanca para a mensagem de Satanás. Nós não podemos fazer isso. Mas nós temos que fazer o contrário. Curtir, comentar, compartilhar, divulgar a mensagem do Evangelho. Eu não estou falando só da Igreja Batista em Araçás, temos muito bons pregadores e muito boas igrejas que estão aí na comunidade virtual. Mas nós temos principalmente o texto sagrado, que é a verdade. Nós temos que ser como os cristãos de Bereia. Os cristãos de Bereia, quando Paulo pregava, os irmãos já sabem, quando Paulo pregava, o que eles faziam? Eles conferiam Paulo pregando. Imagina os outros aí na internet. Como é que nós não vamos conferir nas Sagradas Escrituras se o que está sendo pregado faz parte daquilo que é de fato a ortodoxia, a verdadeira palavra de Deus? Meus irmãos, os missionários, os discípulos de Satanás, os anticristos, eles estão espalhados pelo mundo e empenhados em evangelizar. E eles têm tido um razoável sucesso. A missão deles é nada mais do que enganar. Então a gente não pode ser palanque de enganadores. A gente precisa conferir nas Sagradas Escrituras sempre o que está sendo dito. Até aqui. Porque eu, pastor Flávio, quem está aqui no púlpito, a gente tem, não só pode, a gente tem o direito de errar. É óbvio que aqui vai ser um erro, a gente tem se dedicado para pregar aqui no púlpito a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com retidão. Mas uma hora ou outra tropeça, erra um negócio aqui, um ali e tal, depois a gente corrige. E aqui nós estamos próximos, você consegue chegar para a gente e conversar. Na internet você não consegue, então não dê palanque a essas mensagens que são palavras alheias às Escrituras. A gente lutou por um termo na Reforma chamado sola Escritura, entre outros termos. Sola Escritura, onde nós insistimos que todo cristão ele tem um sacerdócio, e por isso ele pode examinar livremente as Escrituras. Só que nós confundimos livre exame com livre interpretação. Aí as pessoas abrem o texto bíblico e dizem o que querem, interpretam de qualquer maneira, sem o entendimento sequer do próprio idioma, e faz o que quer com o texto, inventam coisas, inventam tudo. E hoje, olha onde nós estamos, meus irmãos. Olha onde a gente foi parar. A gente está numa varanda de aloprados. Só você olhar na internet. A gente, quando eu falo, nós, comunidade evangélica, nós temos envergonhado o Evangelho. E eu estou falando nós, por quê? Porque quando as pessoas falam os crentes, eles estão apontando aqui para a Igreja Batista em Araçás também. Tem sido uma vergonha. A gente tem avacalhado o Evangelho. A gente vê cada coisa, meus irmãos, que parece piada. E o pior é que não é. Quem faz piada nem está precisando ter o trabalho. Nós, comunidade evangélica, a gente entregou de mão beijada. Toma aqui, ó. E sabe o que acontece quando essas pessoas que fazem piada, tripudiam do Evangelho, fazem com a gente? Eles estão certo. Porque Deus está usando a mula para falar com a gente. Olha o que vocês são. Olha o que vocês estão fazendo. Não se enganem, meus irmãos. Quando Israel se desviava dos caminhos do Senhor, não eram todos que se desviavam. Mas Nínive invadiu o território inteiro. A Babilônia tomou tudo. A Babilônia levou Daniel. Então a gente precisa continuar seguindo o bom e o velho Evangelho. Fazer a diferença. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser a oposição à mensagem do anticristo. Como? Pregando a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Insistindo em pregar a doce salvação somente em Jesus. Insistindo em pregar o que para nós é doce, mas o que para Cristo foi doloroso, que é a cruz. Por isso a gente tem que se afastar dos mensageiros do diabo. Se aproximar da mensagem de Jesus Cristo e sermos nós os mensageiros do nosso Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus?
Vamos agradecer a Deus porque Ele nos alerta dos problemas que a gente pode enfrentar. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Que a palavra dEle, há 2000 anos, vem nos colocando cuidados, cuidado, cuidado. E hoje nós pudemos mais uma vez ouvir, ler a palavra de Deus, nos indicando o caminho que nós devemos andar. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, Pai. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco e o Senhor nunca deixa de falar conosco. Pai, aguça os nossos ouvidos para que nós não sejamos enganados por falsas doutrinas, por falsos mestres, falsos profetas. Nós pedimos também, Senhor, cale esses homens, que eles não venham ter um eco maior do que o nosso, Pai. Todas as igrejas que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de forma honesta e verdadeira com o Evangelho. Pai, que a nossa voz ecoe mais longe e que esses enganadores, Pai, não venham nos vencer, que a gente consiga levar a mensagem do Evangelho um pouco mais longe e que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus esteja com toda a igreja espalhada pela face da terra até a vinda do Senhor. Amém.